Olá a todos, estamos continuando nosso estudo de Kitzur Shulchan. A gente se encontra no capítulo 61, agora a terceira alahá. Vamos ver brachot diferentes que a pessoa faz em situações específicas. Terceira alahá fala pra gente o Kitzur Shulchan Aruch. Mishnah salones yeshol lafrish tzedakah mamon kefi asagat yado. Alguém que aconteceu com ele um milagre, ele foi salvo, a Kadosh Baruch Hu protegeu ele de forma milagrosa, ele deve separar um pouquinho de dinheiro para dar de tzedakah, para doar isso para outras pessoas, de acordo com a capacidade dele, de acordo com as posses que ele tem. Tzedakah, ela é intrinsecamente ligada com a vida. Em alguns lugares, os sábios falam que tzedakah tatzil mimavet, a tzedakah, ela salva a pessoa da morte. Alguém que, lo aleino, está numa situação de risco, está numa situação de vida ou morte, uma pessoa que dá tzedakah, isso pode proteger ele nessa situação. Então, alguém que ele foi salvo, aconteceu com ele um milagre, ele deve, digamos assim, compensar isso. A vida que ele teria perdido nesse momento, ele deve compensar isso com tzedakah, com ajuda aos outros. O ideal é que ele dê esse dinheiro para pessoas que dedicam a vida deles a estudar a Torá, e muitas vezes eles não têm parnassá, não têm sustento por causa disso, então para que eles possam continuar estudando a Torá, que é a grande mitzvah, a maior mitzvah que a gente tem na Torá, veio mar, e na hora que ele está dando essa ajuda, ele deve falar o seguinte: Areini noten maot elo litzdaka, eu estou dando essas moedas de tzedakah, de doação, viratzon titen echshav que ele kravte toda, que seja a vontade de Akadosh Baruch Hu, que essa doação que eu estou dando, que ela seja como se eu estivesse sacrificando um korban chamado toda. Na época do Beit HaMikdash tinha um korban chamado toda hoje em dia é traduzido como obrigado, é um korban de agradecimento, no qual a pessoa agradece a Hashem pelo que aconteceu com ele. Então na época que tinha o Beit HaMikdash, alguém que passou por uma situação difícil, passou por uma situação de risco de vida, ele trazia no Beit HaMikdash esse korban, esse sacrifício, com vários pães, distribuía, chamava muita gente para comer e contava a história. Hoje em dia aqui não tem, isso pode ser substituído com o valor em dinheiro. Então alguém que passou por uma situação dessas, uma situação de vida e morte e sobreviveu de forma milagrosa, ele deve dar um pouco de dinheiro para destacar. Também é bom, se a pessoa tiver essa possibilidade, tiver algo para fazer, de fazer algo em benefício de toda a cidade, em benefício da comunidade. Algo que vai ajudar várias pessoas. O Bechol Shana Bayom Azeit, Boded Leodot Lashem Barach Shemov Velismoch Lesaper Etanes, e nesse dia é bom a pessoa pegar um tempinho para refletir, para agradecer a Kadosh Baruch Hu por ter salvo ele nesse dia e se contentar com a salvação que ele teve e contar para outras pessoas o milagre. A gente tem essa história de forma do povo, digamos assim, não em pessoas específicas, mas o povo também comemora isso nas duas festas de Hanukkah e de Purim. Na festa de Hanukkah, em que teve a guerra contra os gregos, e na festa de Purim, que teve contra os persas, contra Amã e os persas, aqui também a gente comemora esses dias e conta o milagre que aconteceu. Assim também a pessoa na vida particular, ele deve buscar fazer isso. הלכה ד' הנכנס לכיס דם וכן קודם שאוכל או אשתו יעשה דבר לרפואה, יתפלל קודם תפילה קצרה. Alguém que ele vai, aqui no caso ele traz algo chamado sangria, eles costumavam tirar sangue como forma de tratamento medicinal. Então alguém que ele vai tirar sangue dessa forma, fazer a sangria, hoje em dia não se costuma fazer isso, mas alguém que vai sim fazer. Ou alguém que vai comer, beber ou tomar um remédio, ou seja, ele vai fazer alguma coisa que é ligada à cura, que é ligada à medicina, ele deve fazer uma tefilá antes. Porque a cura da pessoa não vem do remédio, a cura da pessoa vem de Akadosh Baruch Hu. Hashem criou na natureza do mundo certos remédios que podem curar o corpo, mas no fundo aquele que criou a natureza é aquele que mantém a natureza dessa forma. Então mesmo um remédio que é para a gente falar, esse remédio resolve dor de cabeça, toma paracetamol e acabou, mesmo esse remédio, a natureza dele, isso que ele tem essa habilidade, essa capacidade de curar o ser humano, vem do fato de que Akadosh Baruch Hu colocou essa natureza. Então, antes de tomar um remédio, antes de comer alguma coisa que serve de cura medicinal, a pessoa deve fazer a seguinte tefilá, Velmar, que seja a sua vontade, Akadosh Baruch Hu, Deus dos meus pais, que o que eu estou fazendo agora me ajude a me curar, que você é um grande médico que cura de graça. Então a pessoa vem agradecer e vem pedir para que o que ele estiver fazendo nesse momento, mesmo que seja uma questão medicinal, que é tomou o remédio e acabou, passou, mesmo assim a pessoa deve pedir para que a Kadosh Baruch Hu fortifique a natureza disso e que a cura venha.
Vem da varzesha o ochel dele fala se algum tipo de comida que ele tem que fazer brachá para isso. A gente falou no passado que alguém que vai tomar água, vai beber alguma coisa que não tem gosto, ou que tem um gosto amargo com a intenção medicinal, não se faz brachá. Mas se é algo prazeroso, alguma coisa que a pessoa gosta e ele vai tomar isso, alguém que ele precisa tomar suco de laranja, por exemplo, ele vai tomar suco de laranja, ele gosta, mesmo que ele tome com fins medicinais, ele deve fazer brachá. Então, se é um caso de algum tipo de comida ou remédio que ele precisa fazer brachá, então o que ele faz? Yomar tchilat filah zo. Primeiro ele faz esse pedido de que a cura seja... que a cura funcione, e depois faz a brachá, para não ter nenhuma pausa entre a brachá em si, do alimento, e um momento em que ele come, um momento em que ele ingere. Então, a tefilá, esse pedido, essa reza, ele deve fazer antes da brachá. Depois de tirar sangue, depois de fazer sangria, nós estamos tirando sangue para fazer testes e fazer outras necessidades, a gente está falando aqui de alguém que realmente está tirando, eles chamam uma grande quantidade de sangue para o sangue se renovar no corpo. Então, alguém que faz algo desse tipo, depois ele faz uma brachá de Rofé Cholim, que é cada um cura os doentes. Hoje em dia não tem quem costume fazer essa brachá. Amitatesh, alachá, quinta alachá. Amitatesh, alguém que espirra, o melo haveró, assuta. Quem estiver do lado, quem vê uma pessoa espirrando, ele deve falar saúde. Veu omarlo, aquele que espirrou, deve falar Baruch tie, que você também seja Baruch, que você seja bendito, que você seja abençoado. Depois ele agradece a Kadosh Baruch Hu por ter mantido ele em vida, e aí... E aqui fala o Kitush Haruch, que alguém que ele dá uma brachá para o outro, alguém que reza pelos outros, muitas vezes a tefilá dele é atendida primeiro. Aparece no Midrash que até a época de Yaakov Avinu, quando as pessoas espirravam, eles morriam. No momento em que a pessoa espirrava, ele perdia a vida, assim as pessoas morriam, não tinha doença até a época de Yaakov Avinu, as pessoas simplesmente espirravam e morriam. E Yaakov Avinu rezou para que existisse a doença, para que a pessoa pudesse se preparar, para que não fosse algo que vem de repente. Então, baseado nesse Midrash, aparece que uma pessoa que espirra, que ele, teoricamente, antigamente ele morreria por causa disso, a gente fala asuta, labriut, saúde, daqui vem essa ideia. E a pessoa agradece, quem for para saúde, fala muito obrigado. Alachavav, mais uma alachá, amitpalela mashavar, alguém que reza por algo que já aconteceu, algo que não pode ser mudado, kegon chamar kol tzvachabair vomer hiratzon shelo ye kol ze betoch beiti. Por exemplo, a pessoa estava chegando na cidade, ele ouviu gritos na cidade, as pessoas já estão gritando, já aconteceu alguma coisa, e aí ele reza que não seja na casa dele, esse é um pedido que o que está acontecendo não seja na casa dele, esse é um pedido inválido, porque o que foi, já foi, o que aconteceu, já aconteceu, não tem como mudar. Obviamente a pessoa pode esperar que não seja na casa dele, mas não no sentido de rezar para Hashem que o que aconteceu não tenha acontecido na casa dele, porque já foi, já aconteceu. Ou, por exemplo, a esposa estava grávida, depois de 40 dias, o feto ele leva 40 dias para a formação dele, e depois de 40 dias ele decide para rezar para que seja menino, por exemplo. Nesse caso, já não tem mais o que fazer. Depois que já passaram 40 dias, já foi definido, já foi criado o feto, acabou. O que tem, não vai mais mudar. De forma milagrosa, mas de forma geral, mesmo com a tefilá, isso daqui não muda. Mas dentro de 40 dias da formação do feto, ainda dá para rezar. Então, nos primeiros 40 dias da gravidez, dá para rezar se a pessoa quer menino ou menina. Mas depois disso, já não mais adianta rezar, e a reza é uma reza em vão, porque está rezando por algo que já não pode mais ser mudado, a não ser de forma realmente extremamente milagrosa, mas isso aqui de forma geral, a gente não reza por milagres. Depois que passaram 40 dias, já foi definido se é menino ou menina, a pessoa pode rezar para que seja uma criança saudável, uma criança boa, uma criança que vai ter um bom coração e vai ajudar os outros, e vai ter irat shamayim, temor aos céus, e cumprir mitzvot. Isso ele sempre pode rezar. Mas rezar por algo que já foi pré-definido, já que a natureza já definiu isso, já não tem mais lugar para reza.